Bem, se você começar a cair na horizontal ou sentir que as viagens estão um pouco mais longas, principalmente aquelas viagens de avião, ou se ainda avistar no céu bolhas de sangue flutuando, é melhor rever seus conceitos sobre Terra esférica. Sabe por quê? Bem, meu nome é William, mas pode me chamar de Will. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje as 4 teorias mais loucas sobre o nosso planeta Terra. Então, vamos para a análise. Terra plana. Vamos começar com a teoria mais famosa e que ganha repercussão até os dias de hoje, seguindo as afirmações da Flat Earth Society, que surgiu em 1956 e que existe até os dias de hoje. Traduzindo, significa Sociedade da Terra Plana. Bem, segundo essa teoria, diz que a Terra é um disco rodeado por uma muralha de gelo e que possui um domo sobre a Terra, onde inclusive está o Sol e a Lua. Bem, dentre suas afirmações, ela disse que a gravidade exerceria sua força diretamente para baixo, assim puxando tudo o que estivesse sobre esse disco em sua direção. Isso explica o fato de nós não estarmos voando pelo espaço. Mas segundo nossa física moderna, não é muito bem assim. Vamos imaginar que a Terra realmente é plana, que ela do nada ficou plana. Davis esclarece que a gravidade puxa tudo para o centro. Logo, quanto mais longe do centro desse disco, mais a gravidade puxaria as coisas horizontalmente, tipo aquele sonho em que você cai sem parar. Como a gravidade atua sobre todos os corpos, isso inclui toda a água que seria sugada para o centro, também as plantas e árvores que por consequência iriam crescer diagonalmente, já que elas se desenvolvem na direção oposta à gravidade. Outro ponto interessante é que os terraplanistas colocam a Terra como o centro do universo, onde o Sol seria uma lâmpada que irradia luz e calor de um lado a outro do planeta. Mas geralmente não falam de uma órbita, e que provavelmente sem essa tal órbita e a força gravitacional do Sol, a Terra seria expelida do nosso sistema solar. Então, caso o planeta vire plano, se prepare, pois o filme Terra à Deriva nunca esteve tão longe do nosso manual de sobrevivência no espaço. Outra coisa bastante legal é que as leis da física estabelecem que o núcleo da Terra gere seu campo magnético. Um exemplo são aquelas belas auroras boreais que são vistas próximas ao Polo Norte e Sul, que são formadas quando um vento solar se choca com o campo magnético da Terra. Bem, em um planeta plano não seria possível. Esse campo não existiria. Sendo assim, não haveria uma atmosfera, o que faria com que o ar e os mares fossem parar no espaço. Um número maior de partículas carregadas bombardeariam a Terra, aumentando a exposição humana a níveis mais altos do que a radiação ultravioleta, causadora de câncer. Ou seja, um campo magnético ausente seria como não ter uma coberta em uma noite fria. Só que nesse caso, o frio vai te dar câncer. Terra oca. Isso mesmo que você ouviu, Terra oca. Então, se você assistiu Kong vs Godzilla ou Viagem ao Centro da Terra, você sabe do que eu estou falando, né? Eu acho que mais ou menos. Veja bem, se trata de uma teoria onde o nosso planeta, segundo ela, não tem um interior sólido e nem composto por magma, mas sim seria oco, com pessoas, animais ou até dinossauros morando lá dentro. Essa teoria surgiu pelo astrônomo Edmund Halley no século 17 e desde então, ao longo dos anos, ganhou vários adeptos. Atualmente, um dos defensores dessa tese é o norte-americano John Symes, que também acredita que há 2 entradas nos nossos polos para o mundo subterrâneo, 2 entradas em que você pode entrar. Expondo essa teoria à nossa física atual, lá dentro você flutuaria livremente. Afinal, a massa do planeta estaria à sua volta e não sob você. A atração feita pela massa concentrada de um lado da superfície rochosa seria composta pelo seu ponto diretamente oposto, assim neutralizando um a outro. Outra coisa, como obviamente as entradas estarão lacradas por causa do gelo, neve, terra e afins. Afinal, ao longo dos anos, o gelo e o clima não foram misericordiosos com os polos. Isso prova o Polo Sul e o Polo Norte. Então não teria entradas e estaria tudo lacrado. As entradas estariam fechadas por cerca de 2 milhões de anos, completamente sem luz e quase sem oxigênio, ou seja, não teria fotossíntese. Então seria um ambiente hostil aos seres humanos.
Seria provável que fosse composta por artrópodes ou outras criaturas pequenas, pois um sistema com espécies de maior porte seria insuficiente para se adaptar à atmosfera de lá, que seria composta por hidrogênio sulfuroso, metano, nitrogênio, gás carbônico e pouquíssimo hidrogênio. O oxigênio seria consumido aos poucos até quase não existir. Então já tira sua ideia de humanos, Kong e Godzilla lá dentro. Assim, após centenas de anos, o oxigênio seria consumido e todos morreriam. Todo mundo morreu! Acabou. Quer dizer, caso esse tipo de sistema não seja o mesmo da caverna de Movaio, que é uma grande referência à Terra Oca que estamos aqui tratando. Nessa caverna de Movaio, dentro do ecossistema mais isolado do mundo, ela prosperou, sendo capaz de extrair carbono do ar, tanto do dióxido de carbono quanto do metano, sem precisar de luz. E assim, nutriu-se os elementos vindos pelo ar e pela água, nas películas bacterianas. Possibilitaria também que no nosso ecossistema com gravidade zero sobrevivesse por esse período. A Terra em expansão. Se você tem sentido que os voos estão ficando um pouco mais longos, não fique preocupado. Isso é a teoria da expansão em ação. Bem, segundo essa teoria, diz que nosso querido planeta rochoso está crescendo a cada dia, o que implica que na época dos dinossauros, o nosso planeta seria metade do tamanho que é hoje. E nos próximos milhões de anos vai dobrar ou triplicar de tamanho. Caso apliquemos impiedosamente a nossa maravilhosa física sobre esse modelo, não aconteceria nada. Acabou. Simplesmente não aconteceria nada. Quer dizer, não aconteceria nada a curto prazo. Entretanto, a longo prazo, as coisas podem ficar um pouco tanto complicadas com o tempo. A Terra teria o dobro de seu tamanho atual e a força da gravidade aumentaria, à medida que a densidade e o raio do planeta também aumentam. Logo, levantar aquele famoso peso do CrossFit seria uma tarefa difícil nos milhões de anos. Levantar aquele famoso peso fica bombado bem. Bem, seremos menores e também mais energia seria necessária para nós e outros seres vivos resistirem à atração gravitacional. Além de que seres mais altos teriam problemas sérios em bombear o sangue para as partes mais altas do corpo. Tipo aqueles caras que você olha e tem 3 metros de altura, mas isso também serve para animais como elefantes e hipopótamos. A Terra, por consequência de sua gravidade crescente, seria um verdadeiro imã gravitacional para colisões, pois atrairia mais e maiores asteroides, o que faria chuvas de granizo serem fichinha perto de um asteroide do tamanho de um prédio. Então, meio que, segundo a teoria da Terra em expansão, o planeta Terra seria um imã ambulante de meteoros. Nossos oceanos também sofreriam com a gravidade crescente. Uma camada sólida de gelo seria formada nos oceanos profundos. A gravidade e a pressão esmagadora do oceano forçaria as moléculas de água a um estado sólido, sem nem precisar do frio. Tal camada impediria que a atmosfera tivesse interações com o interior do planeta e o manto do núcleo, o que significa que não há o ciclo do carbono, ou troca de minerais entre eles. Também não ocorreriam. Com isso, não há a possibilidade de habitualidade. Isso seria terrível para a maior parte da vida dos oceanos e fora deles também. A Terra na tartaruga cósmica. Muito bem, é exatamente isso que você ouviu. O nosso planeta Terra em cima de uma tartaruga gigante. Bem, essa teoria é a que eu achei mais interessante dentre as outras que eu já mencionei nesse vídeo. Ela surgiu a partir de nativos americanos e tal história também circulava entre a China e Índia. Certamente você já viu imagens como essa em algum momento em que você circulava pela internet. Se trata de uma tartaruga tão gigante quanto a própria Terra, que junto de 4 mamutes estaria carregando o nosso planeta, que neste caso também seria plano. Quanto às implicações do planeta plano, não irei discutir porque já foi abordado no início do vídeo, mas falarei mais sobre a tartaruga e os mamutes. Espero que esteja com sua matemática afiada, porque a gente vai usar muito número aqui. Bem, o peso do nosso planeta Terra é de cerca de 5,9 sextilhões de toneladas, que sinceramente, vendo qualquer escala, é bem plausível que essa tartaruga chegaria a mais ou menos esse peso. Para simplificar, a Terra tem cerca de 5,972 vezes 10 elevado a 24 kg. A tartaruga somada com os mamutes teria 6,22 vezes 10 elevado a 23 kg. Se imaginarmos que de repente essa tartaruga e os mamutes surgirem embaixo da nossa Terra,
que agora é plana, o resultado não seria nada bonito, mas seria muito sangrento. A tartaruga teria basicamente gravidade própria em seu centro, e nessa altura do campeonato, o fato da gravidade atuar em forças diferentes pelo corpo, isso dificultaria a circulação de sangue. É quase um mero detalhe em comparação ao que ocorreria a seguir. A gravidade puxaria a carne, órgãos e sangue para o centro da tartaruga, provocando uma verdadeira carnificina dentro dela. A contração gravitacional aqueceria a parte interna da tartaruga em alguns graus, e a pressão somada com a temperatura seria o suficiente para matar todas as bactérias e esterilizar os restos da tartaruga, e muito possivelmente dos mamutes que também se juntariam a ela. Mas tem a possibilidade do grosso caso resistir à pressão, mas tudo lá dentro seria obliterado. Mesmo que ela milagrosamente não tivesse gravidade própria ou conseguiria viver sem respirar e sem comer, ela não poderia se mover no vácuo do espaço de nenhuma forma eficiente e estaria condenada a orbitar o Sol até a sua morte. Ela morreria por sangramento causado por eventuais asteroides que acertassem partes vulneráveis, e mesmo no caso os de maior escala seriam um belo estrago. Uma curiosidade em relação a isso é que se um asteroide acertasse suas nadadeiras inferiores, ela apenas sentiria e perceberia o que aconteceu 14 dias depois. Nesse tempo ela já teria perdido muito sangue. Então, se você estiver observando a Lua e de repente uma grande gota de sangue aparecer na sua frente, você já sabe o que aconteceu. Sinceramente, eu tenho pena dessa tartaruga. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, também ative o sininho para receber as notificações de próximos vídeos. Também deixe seu comentário para ver se gostou, se quer dar alguma ideia para próximos vídeos. O canal agradece. Esse foi o análise de hoje e até a próxima!